Ok, gente. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, em ordem. Nós estamos na nosso último encontro oficial aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí no final nós vamos ter tempo para mais perguntas. E aí eu deixo já as respostas para vocês, né? Porque no final, assim, já todo mundo já está sabendo. Então eu não preciso mais responder. Mas o nosso amigo Inici se tornou um amigo nosso, né? Já 2 meses com a gente. E ele então ficou meio assim nessa época de isolamento social, na pandemia, fica em casa. Ele ficou assim carente de amizade, né? Aí ele foi atrás assim de ver a deixa eu projetar, porque se não projetar não funciona. Ah, ele foi olhar amigo, né? Aí ele encontrou até essa brincadeira, né? Então ele disse que o conteúdo não chegou ainda aí porque eu não mandei. Aí, agora sim. Aí ele foi atrás, né, de amigo e ele tá assim, carente, motivado. Aí ele achou essa brincadeira, né, que amigo é igual parafuso. Não sei se já tinham visto isso. A gente só sabe se é bom na hora do aperto, né? Aí que você encontra os amigos. Mas ele não contente com isso, ele foi para as escrituras, né? Vocês sabem a fome que ele está de devorar as escrituras. Aí o NC, eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Vocês conseguem abrir aí em Provérbios 18, 24? Ou ligue, né? Você consegue ligar a sua Bíblia em Provérbios 18, 24? Se tiver um voluntário para ler. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Nossa, tem alguém que discorda? Tem alguma outra. Alguém está com a Bíblia na mão e falando que versículo é esse que ela está lendo? Não? É claro, né? Vocês nem abriram, eu pedi para abrir, só ela abriu, né? Entendi. Tem a área, né, que Ah, hum. o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Pois é, gente. Então, aí o NC, nessa de estudar bibliologia, olhar as versões, etc., olha só o que ele vem enfrentando. Ele encontrou, pegou a Almeida Revista Atualizada, né, que a gente brinca que foi essa que o apóstolo Paulo estudava, né? E aí ele lê o seguinte, né, que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo não é chegado como irmão. Aí ele não estava contente, ele entendeu tal, aí ele fez assim, foi na NVT, né? NVT, hoje em dia, muita gente está adotando a NVT, está gostando da NVT, e diz assim: olha, alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros. Nossa, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Aí ele foi lá na nova Almeida, não sei se vocês sabem, tem uma nova versão da Almeida, que diz assim: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Então o negócio é isolamento social, não tem essa história de ter amigo, entendeu? Veja bem, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. A corrigida diz o seguinte: olha só, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Espera um pouquinho, nós estamos lendo a mesma Bíblia? A mesma escritura? Ele não se contentou, eu falei para vocês hoje que ele estava assim, né, tá difícil para ele a situação. Aí ele foi na NVI, pô. NVI, todo mundo fala da NVI, NVI. A NVI diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Aí, aí ele continuou indo à frente. Ele continuou indo à frente e o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Tá fácil a vida do NC, né? Tá muito fácil a vida dele, chegando agora no nosso meio, tal, passando por isso. Mas ele foi em frente, ele falou: vamos ler na Bíblia a linguagem de hoje, certo, mano? Porque o negócio é falar a língua aí que eu conheço, vamos falar a língua na linguagem de hoje. Aí algumas amizades não duram nada.
mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Aí, por último, ele já estava entregando os pontos, ele foi na Bíblia Viva e diz lá: quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína. No entanto, há amigos mais chegados que o irmão. Então, eu vou deixar ele com vocês, né? Eu inicio com vocês, para vocês, né, aconchegarem, recebê-lo bem, porque aí ele não está na dúvida se ele continua tendo amigo e se é nosso amigo ou não, porque eu faço questão de voltar, a coisa está complicada. Tem versículo que diz que quem tem amigo, opa, foi demais. Quem tem amigo sai perdendo, destrói uns aos outros, pode cair em desgraça. O outro está dizendo que pode congratular-se. Aí o outro versículo diz que pode chegar à ruína, deve mostrar-se amigável, não duram nada, que as amizades não duram nada e pode ser levado à ruína de novo. Então, assim, gente, dá uma ajuda para si, ele está extremamente carente, ele vai precisar de ajuda, né? Depois que eu falei tanto que o livro de Provérbios é um livro de conselhos, não é um livro de promessa, mas é um livro de conselhos, né? De um sábio, e ele está assim realmente bem triste, preocupado, porque ele veio para a igreja achando que ia fazer amizade, mas ele não sabe o que ele faz agora. Então, vocês dão uma força para ele, por favor. Mas vamos lá. Já que a gente está falando de problemas de tradução, como vocês viram ali, não diria problema, mas diferentes traduções, vamos encerrar esse tempo aqui nessa aula extra, né? Vamos chamar assim, nesse tempo extra que a gente tem. Nós tivemos 9 encontros. Vamos falar um pouquinho de tradução, e aí eu vou deixar bastante espaço no tempo para a gente conversar, tá bom? Método de tradução. Vocês lembram o que é equivalência formal de tradução? A gente já viu isso aqui rapidinho. A gente viu que tinha um método de tradução de equivalência formal, bem simples, né? Nós estamos dando um voo, assim, nós estamos passando de avião e olhando os pontos turísticos, né? O legal é ir de carro, a pé, que você vai andando e para, ver o que é. Nós estamos passando por cima. Então, se você conhece bastante de método de tradução, vai falar, nossa, o cara está simplista. É isso mesmo. Eu estou passando de avião mostrando uns pontos lá embaixo. É assim que nós estamos passando hoje aqui. E equivalência dinâmica. São 2 tipos de traduções que a gente tem. Se a gente lembrar, a equivalência formal, ela trazia fidelidade à gramática do idioma, né? Então, no idioma que eu vou traduzir o texto, está escrito tal coisa e tem essa gramática, eu preciso trazer para a gramática do texto da língua que eu estou traduzindo a mesma ordem, né? Então, ela não se preocupa muito com a exatidão na tradução, ou melhor, ela busca muito a exatidão na tradução, né? Então, o autor, ou o tradutor, ele vai ficar fiel. É quase uma tradução palavra a palavra. Se você conhece outro idioma, ou estuda outro idioma, você sabe que não dá muitas vezes para a gente levar ao pé da letra o que está escrito, que às vezes não faz sentido, né, de um idioma para o outro. Mas quem tem uma equivalência formal, ele quase ignora isso. Ora, se no texto estava escrito que é isso que eu tenho que traduzir, eu não posso mudar. Então, ele não demonstra muito compromisso ou boa vontade com o leitor, né? Ele está preocupado com o texto. Então, se o texto diz isso, eu tenho que dizer também. Talvez vocês já tenham visto um exemplo, às vezes o Fernando usa esse exemplo lá na igreja, que ele vai para uma tribo de vez em quando de índios, e lá não tem mais do que 2, né? Acho que é isso. Eles falam assim, 1, 2 e muitos. Esses que são os algarismos dos índios. E aí imagina que você vai então falar assim que tinham, como é que era? Quantos peixinhos e quantos pãezinhos tinham lá? Quando o Senhor Jesus fez a multiplicação, você lembra? Não lembro? Tá bom. Eu não vou responder. Você lembra quantos apóstolos eram, pelo menos, quantos apóstolos eram? Alguém? Última aula, gente, vai. Isso. 12. 12! Né? Então, aí, como é que você explica 12 para uma tribo que não tem esse algarismo? Eles falam 1, 2 e muitos. Aí você tem que explicar que eram 12, porque para nós, 11 e 13 não são 12.
Para nós tem bastante diferença, né? Então, vocês notam como é difícil você fazer tradução de texto. Isso vale para qualquer situação que a gente esteja, não necessariamente para Bíblia específica, certo? Qualquer texto que a gente vai traduzir. Então, quem anda pela equivalência formal sofre nesse momento, quando ele não acha um correspondente exato de quantitativos, por exemplo, tá? Agora, a equivalência formal, por exemplo, a gente tem essas traduções da Bíblia em português. Eu não sei se você está com a sua Bíblia impressa, algumas Bíblias eletrônicas têm esse carinho de ainda trazer isso, mas se você tem Bíblia impressa, você lembra de ter aberto a capa e logo as primeiras folhas da Bíblia, ela traz informações de como é a sua Bíblia, da onde ela veio, tradução, objetivos, como foi feita, etc. E algumas delas explicam, até chegar ao nível de modelo de tradução que foi usado, né? Então, essas traduções aqui, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, Recebida, elas prezam por ser uma equivalência formal. Já com equivalência dinâmica, a gente tem uma outra forma de encarar a tradução. Então, o autor, ele não tem uma obrigação de obedecer mais à gramática, né? Ele não está muito preocupado em obedecer exatamente a gramática do texto original, e ele não se preocupa em traduzir palavra por palavra, né? Depois eu falo isso, não vou estragar a surpresa. E aí, a ideia dele é buscar um entendimento. Então, assim, eu tenho que fazer o índio aqui, nesse caso, né, entender. Esse cara que fala esse dialeto, entender. Né? Por exemplo, um país como a Índia, que tem basicamente um idioma oficial, fala o inglês na maioria das partes, mas ele tem N dialetos, não sei se vocês sabem disso. Praticamente é tribal, cada tribo que você nasce na Índia, você tem seu próprio dialeto, então eles falam várias línguas dentro do país. Você imagina a dificuldade que eles têm de comunicação nessas 3 línguas ou mais dentro do próprio país. Então eles têm que ter uma forma de contar para o outro, fazer o outro entender. E muitas vezes a gente tem dificuldade na tradução palavra por palavra. Então, o maior foco que eles têm é no leitor. A minha preocupação é fazer o leitor entender, né? E isso tem os prós e isso tem os contras. Os exemplos de equivalência dinâmica que a gente tem nas nossas traduções, a gente tem até a própria NVI, né? Tem muita gente, tá? Que é mais conservadora que eu conheço, pessoas que talvez vocês conheçam, então não vou citar nome de propósito, que elas brincam que a NVI é a nova versão inventada, né? Eles traduzem a nova versão inventada, porque eles não concordam com muita coisa que foi traduzida ou como foi traduzido, justamente porque é uma tradução dinâmica. Você tem ali essas outras duas traduções que também têm um foco muito grande na tradução dinâmica. É o seguinte, o importante é eu fazer o leitor entender, desde que eu não mude o significado do texto. Então, se eu não tenho a palavra, ou se eu tenho uma outra palavra que eu entendo que se expressa melhor, deixa o original um pouquinho de lado, o importante é eu levar a mensagem, né? Nesse ponto, vou dar a palavra para vocês. O que vem à cabeça de vocês? Quais são os benefícios e riscos de uma ou outra tradução? E o que elas têm em comum? Eu acho que eu vou entrar na aula por um outro computador, que daí eu respondo, né, como aluno, do outro lado. Vamos lá. Eu acho que um dos riscos é você perder o real significado, né? Você perder a origem mesmo daquilo da intenção que era aquela mensagem. Mas, perdão, Betânia, você está dizendo qual que é arriscada? A formal ou a dinâmica? Acho que mais a dinâmica, né? Porque se você pode substituir algumas palavras, dependendo de quem está interpretando essa substituição e para onde ele leva essa interpretação. Não, mas nós não estamos. Você está interpretando ou você está traduzindo?
Ó, se vocês quiserem ajudar a Betânia, ajuda, gente, entendeu? Não vai, que coisa que é aluno, né? Sentar atrás de uma carteira e ficar, haha, lá, viu? Quem mandou ela falar. Ajuda, né? Você fez uma pergunta só, depois veio com 3. Ô, Elcio. Elcio. Vamos lá, Elcio, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que depende muito, por exemplo, eu falo por mim mesmo, né? Depende muito do que você espera entender a Bíblia. Quando eu levanto de manhã, por exemplo, eu quero ter um devocional. Eu já vou para uma Bíblia que pega aquilo e me traz na linguagem de hoje. Se eu quero um tempo de estudar, eu vou realmente buscar uma Bíblia mais voltada para o texto básico mesmo, né, da Bíblia. Então, por exemplo, eu leio a King James. Uhum. Quanto a NVI, para mim foi novidade, até que você falou que ela era... Porque eu tenho uma Bíblia de estudo NVI, eu acho bem interessante, mas eu não fazia que era nova linguagem inventada, não fazia isso. Não, eu estou dizendo que o pessoal brinca, outros falam assim, hein? Tem uma excelente tradução, um dos meus grandes mestres participou da tradução dela. Então, eu estou dizendo que os mais conservadores brincam que é a nova versão inventada. Mas é só brincadeira. Eu não sabia, não. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a mais conhecida é a Almeida, né? Que ela foi até há 2 anos atrás, ela foi estabelecida meio que a Bíblia brasileira, né? E eu acho que depende muito do que você busca. Por exemplo, eu comprei há uns meses atrás a mensagem, né? Se você pega a mensagem para estudar, você vai cometer um equívoco muito grande, muito grande. Você realmente não vai aprender nada. Essa é a verdade. Mas se você pega ela para... como se lê um romance, né? Não sei, você entender um pouco mais do que a palavra, tal. É uma Bíblia que você pega e você lê como um livro mesmo, né? Entendi. Então, eu acho que depende muito do que você espera. Eu, por exemplo, jamais pegarei uma Bíblia como uma mensagem ou como na linguagem da versão de hoje, né? Para você fazer um estudo da palavra mesmo, né? Estudar a fundo, você entender o que o senhor está falando. O ideal é você ter 2, 3 versões, né? Uhum. Então, acho que essa é a grande questão. O que você espera? Se for para ter um momento só de comunhão com Deus, de oração, então você pega uns salmos aí pela linguagem de hoje, pela mensagem, você ganha bastante. Agora, eu quero conhecer, quero entender o que o Davi estava falando naquela época, o que ele quis dizer. Quer dizer, você vai cavocar mais a palavra, aí não tem jeito. Aí você tem que pegar uma linguagem básica com dicionário e tal. Aí você vai perder tempo, né? Palavra perder tempo, entendi. Laércio, se eu vou pegar no seu pé, que eu perder tempo, hein? Mas tudo bem, eu entendi. Mas vamos lá. Então, alguém quer comentar? Tradução dinâmica ou a formal? Isso vale para qualquer texto, hein? Isso não quer dizer só para a Bíblia. Vocês têm que pegar qualquer texto de qualquer língua e traduzir para outra, essa regra se aplica, não necessariamente só para as escrituras. Algum outro comentário? Acho que para evangelizar ou para implementar, né, acompanhar um hábito de estudo diário, é mais indicado. Não, espera um pouquinho que a gente tem que entender esse tradutor aí, ó, esse idioma, eu confesso que, entendeu, tenho minhas limitações. Isso foi uma grande cachorrada que fizeram. Então, depois dessa, vou à frente aqui, tá vendo? Todo mundo participando, isso é importante. Vamos lá. Agora, tem algo que se chama paráfrase, gente, né? Que o Laércio antecipou isso. A paráfrase, na minha opinião, ela tem uma abordagem livre sobre a tradução do texto, né? E ainda ela tem baixa fidelidade textual original. Não sei se vocês sabiam disso. Qual é o objetivo dela? Uma contextualização, né? E isso me incomoda um tanto. Eu não gosto de paráfrase, tá bom? Antes que alguém pergunte. Eu não gosto, e se eu preciso eu dou uma lida, mas veja, se ela tem uma abordagem livre, se ela tem baixa fidelidade textual, já está complicado para mim, né? E ainda se o objetivo dela é contextualizar o autor, como faz, né? Eu não gosto, sinceramente, né?
no final da aula eu vou trazer uma paráfrase assim, bem absurda, eu vou levar vocês para o outro lado, né? Mas é bem ruim uma paráfrase. O que eu acho é o seguinte, a gente tenta, é só minha opinião, tá? A gente tenta livrar nós mesmos e os leitores da nossa língua, porque a cada vez mais você quer deixar a coisa fácil para a pessoa entender, e você quer cada vez mais colocar um português ou uma linguagem que você entende que é mais fácil. E aí, brincando com vocês com algo sério, é o seguinte, é como se a gente estivesse dando uma ajudinha para o Espírito Santo, etc., dizendo o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar as palavras aqui, senão ele não vai entender, né? Então, vamos colocar isso aqui diferente. Não, olha, eu vou dizer para vocês que as escrituras, elas não são a língua, do jeito que elas foram escritas, a forma que elas foram escritas, mais fácil de ler, principalmente para a gente que está mais distante, né? Porque a gente não, já brinquei com vocês aqui, a gente vai dar alguma coisa para uma pessoa convertida, nova convertida a ler, o NC passou por isso, a gente dá o Evangelho de João, não é verdade? Aí ele já começa com a palavra, que é o verbo era... Gente, o que é isso? Como funciona? Do que nós estamos falando? Tá certo que o grego de João ali é um grego mais simples, tá bom? Ele não é um grego fácil, que realmente é um grego mais simples. Se você vai começar a estudar grego, João, com, sei lá, 20 e tantas palavras assim, você já está lendo bastante de João, é verdade. Mas ele não é simples. A minha preocupação é que com as paráfrases a gente tenta ficar mais distante do texto. E algo que vocês não disseram, que é bem difícil para a gente, pelo menos para mim, é o seguinte: toda vez que alguém vai traduzir alguma coisa, não estou falando só das escrituras, acho que vocês concordam comigo, exige uma interpretação, não é? Porque se você pegar um texto em alemão, quem entende alemão, e tiver que trazer para o português, você vai ter que interpretar o texto na hora de traduzir para entender no português qual é a palavra que se adequa melhor ao que está sendo traduzido. Então, aí já tem um risco. Então, se você vai quadradinho na formal, e você realmente vai traduzir ao pé da letra, que às vezes fica até ruim, né, ridículo, às vezes, se você traduzir ao pé da letra, já tem dificuldade, você imagina se você vai para o outro lado, para uma paráfrase, onde você deixa o comprometimento com o texto e você tenta enriquecer com palavras assim para deixar a pessoa mais contextualizada. Eu tenho essa dificuldade com paráfrases, né? Eu acho que a paráfrase não é o leso, é a mesma coisa quando a gente está falando em português. Usando das palavras dele, parafraseando fulano, quando você faz isso, você está pedindo licença para falar algo que lembra o que a pessoa está dizendo, mas não é a mesma coisa. Isso que a gente fala, parafraseando fulano, né, pegando um gancho no que o cara está dizendo, você pega muito pouco do que aquela pessoa diz e altera, só lembra o que ela disse. Então, minha opinião pessoal, eu tenho muita dificuldade com paráfrase, né? Então, a Bíblia na linguagem de hoje, ela tinha muitos problemas. Tanto é assim que saiu a nova tradução na linguagem de hoje, tentando fazer algumas correções, porque são paráfrases. É bem complicado paráfrases. Eu sei que alguns de vocês gostam, tem muita gente que gosta, mas ela fica bem distante do texto. É o que você disse, que as escrituras são inspiradas, as traduções não, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente está próximo do texto, e quanto mais a gente conhece como esse texto foi gerado ou traduzido, é melhor. Deixa eu dar um exemplo legal, para que a gente, antes que saia a pergunta, que normalmente sai, que vocês não fazem pergunta, então eu mesmo faço pergunta para mim. Eu pus um espelho aqui, então eu faço pergunta para mim aqui na frente, né? Eu fico pensando assim, tá bom, então eu sou obrigado a entender grego e hebraico para ter um correto entendimento das escrituras? Não, NC, não precisa. O que eu quero dizer é que as nossas Bíblias em português, várias delas têm uma tradução muito boa, mas muito boa mesmo, né? Agora, é mais ou menos assim, nem todo mundo precisa saber dirigir um carro, né? Você concorda? Ser motorista. Você pode andar de carona com alguém, mas é legal saber se esse cara sabe dirigir, né? É legal saber onde que ele aprendeu, né?
É legal saber se ele sabe o caminho, é legal saber se ele conhece o carro, aí você vai confiante, ou então se você deve ter andado de carona com alguém que a pessoa está andando e você mesmo freia, você mesmo dá uma segurada, você mesmo comenta, você viu que está fechado o semáforo? Porque você não confia no cara que está dirigindo, né? Ou ainda num piloto de avião. A hora que você entra num avião, ou você confia no que o cara sabe pilotar o avião ou não, e você é transportado por ele. Então, se o exemplo vale, né, se vocês entenderam onde eu quero chegar, é necessário entender e olhar como essa tradução foi feita, da onde veio, etc., para ver qual é o grau de confiança que você dá para o tradutor. É igual o motorista do carro. Você vai pegar carona com alguém, poxa, se esse cara tirou carta ontem, carta não, né? Carteira de habilitação ontem, a CNH, você vai ter problemas, ou se ele, pode ser que ele corra muito, pode ser que ele não respeite as regras de trânsito, certo? Tem regras para dirigir, então tem regras de tradução, pode ser que ele não respeite essas regras e você está sendo conduzido por ele, né? Então deixa essa dica. Eu acho que quanto mais próximo a gente tiver da riqueza do vocabulário e da palavra, melhor. E vamos sair da preguiça. A língua portuguesa é uma língua muito bonita. Aprenda vocabulário, aprenda o que significa. Né? A gente está tentando deixar a língua mais próximo do dia a dia, a gente está empobrecendo uma língua nossa que tem muitos significados. Legal? Matando uma curiosidade para vocês da língua portuguesa, traduções para o português, né? Como é que é a historinha? Não sei se vocês sabem da historinha, um pouquinho da historinha, como é que as coisas chegaram para o português. Alguém sabe qual foi a primeira tradução para o português das escrituras? Eu sei, essa pergunta é aquelas de rodapé, né? Eu sei, tipo assim, pô. Foi o Novo Testamento, né? Ela teve na origem da Vulgata latina, né? Foi olha, foi próximo ali, em 1343, né? Foi uma coisinha, foi outro dia, né? E, para curiosidade, foi o livro de Atos. Né? Isso é curiosidade mesmo. Foi o primeiro livro a ser traduzido e por um monge, tá? Então, assim, a gente tem algum problema com os nossos irmãos católicos, estou falando irmãos, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador e confessam Jesus como Salvador, eles são nossos irmãos, que tem uma diferença doutrinária com a gente, mas eles são nossos irmãos. Os monges tiveram bastante participação nisso. Eu fui atrás de buscar aqui alguma coisa mais antiga para a gente matar a curiosidade. Espero que dê para você olhar, fica pequeno aí, mas veja, uma é de 1899, a da esquerda, que você está vendo, essa tradução, e a da direita é de 1904. Olha, feita em Nova York, mas por português, olha que interessante. Olha como era, o português escrito com Z. Vamos lá. A gente tem as primeiras traduções. Aí, uma pergunta que todo mundo faz, não sei se você já se fez, né? Quem que é esse tal de Almeida? Que você pode ver que é Dalmeida, né? Dalmeida. Quem é João Ferreira de Almeida? Vocês sabem? Vocês leem as Bíblias, pegam a Bíblia. Quem que era, Lércio? Monge. Era um monge, né? É verdade. Ele era um padre, ou um monge, como queira, é verdade. Né? E eu tentei, né, achar um rostinho mais simpático para ele, mas não consegui. Né? Não consegui mesmo, não tinha foto naquela época. Esse é um esboço que tem dele. Não consigo ver uma simpatia. Você imagina esse cara vindo contar o evangelho para criança, né? Deve ser uma coisa assim. A criança aceita por medo, né? Boa, por constrangimento, né? Então, João Ferreira de Almeida, né? A gente fala de João Ferreira de Almeida, sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, Almeida atualizada, Almeida corrigida, Almeida. Quem é o Almeida? Né? Ele nasceu em 1628, em Portugal. Então, ele era nosso patrício, amigo português. Sem ele, a gente não teria nenhum tipo de tradução para o nosso idioma. Então, pensando que quando ele traduziu, ele não imaginava alguma coisa do Brasil, né? Ele está pensando em português de Portugal, olha só, cultura de Portugal, mentalidade do século que ele estava. Já pensaram nisso? Olha quanta coisa. Vocabulário que ele tinha,
quando ele ia traduzir, era o que ele via na sociedade, para ele traduzir. Tudo isso influencia o autor na hora da tradução, ou melhor, o tradutor, não o autor, na hora da tradução. Ele se converteu aos 14 anos, aos 17 já fez as primeiras traduções. Então, se você não traduziu nada até hoje, vergonha, entendeu? Vergonha, com a idade que você tem, você nunca fez uma tradução de um pedacinho. Ele, aos 14, se converteu, aos 17, ele já começou a fazer traduções, e ele conhecia bem o hebraico e o grego. Né? Então, apesar da primeira tradução lá atrás ter sido feito da Vulgata Latina, ele já traduziu do hebraico e do grego. Ele traduziu o Novo Testamento em 1676, tá bom? Então, imagina você dar um desafio para você, ó, tá aqui o Novo Testamento, traduza fala uma língua aí, sei lá, para húngaro, tá bom? Então, você pega e traduz para húngaro o Novo Testamento inteiro. Ele traduziu o Novo Testamento inteiro e publicou em Amsterdã em 1681. E ele traduziu o grande legado dele. O que eu gosto dele, né, é que ele foi no original, né, o que ele tinha de original nas mãos. E aí, como você agora está ficando, eu espero ter plantado uma sementinha de pesquisa em você, de dúvida não, mas de pesquisa, de querer saber, você já ficou, mas qual foi, ou quais foram os manuscritos que ele usou? Quais foram as cópias? Em que lugar? Quais cópias ele teve acesso? O que ele olhou para fazer isso? Né? Isso vai influenciar na tradução dele. Né? Então, é legal. Não vou passar por isso aqui, senão vocês vão falar assim, para que serve isso? Mas ele usou o texto massorético. Vocês lembram o que significa o texto massorético? A gente viu isso aqui, hein? O que tinha o texto massorético assim, que fala, putz, que legal. Era Antigo Testamento. Se era Antigo Testamento, e que língua era? Hebraico com aqueles sinaizinhos entre as letras. Aê, o hebraico não tem vogal. Muito bem, muito bem. O hebraico não tinha vogal. Então, os massoretas, eles colocaram sinais vocálicos, né? Brincando com vocês, se você conhece a língua inglesa, você fala I need you, ok? Só que se você olha para a letra, você tem um I, mas você fala I need you. Então, a hora que você fala o I, é como se você tivesse uma forma que essa língua morreu, a gente não sabe mais como fala, como é que eu vou dizer isso para alguém? Então, você põe um sinalzinho embaixo que você tem que falar I. Então, é mais ou menos isso, grosseiramente falando, que os massoretas fizeram no texto do Antigo Testamento. Eles colocaram sinais vocálicos, né, principalmente para ajudar nas vogais. E o texto Receptus no Novo Testamento. Foram esses textos que ele tinha em mãos na época da tradução. No Brasil, em especial, a gente tem a primeira impressão da Bíblia em 1944. Foi outro dia, hein? Né? Se bobear não. Deixa eu ver, 1944 para hoje, tem alguém que está vivo ainda? É possível. É apertado, mas é possível que alguém que não tenha visto a primeira, ou tenha nascido antes da primeira tradução da Bíblia. Foram feitos, nossa, eu escrevi errado, tá? Mas é para estar escrito exemplares, é que eu estava ali com problema de tradução, né? Tá vendo os problemas de escritas? Exemplares, isso é uma variância, não é um erro, vocês já aprenderam, né, a diferença de variância e de erro, então isso é uma variância. De 20 mil exemplares. E a primeira versão depois disso, deu origem à Almeida Revista e Corrigida. Outra coisa, o que quer dizer esse negócio de revista, corrigida, etc? Vocês sabem, a gente fala isso, mas o que é? Alguém lembra? É que ela foi revisada, né, trazendo mais para a linguagem de hoje e corrigida, tirando alguns aspectos da própria língua, né, das palavras que eram mortas, né? Exatamente. Então, ela é revisada, né? Então, passa por problemas de erros mesmo. É como se tivesse uma outra edição. Ela foi revisada e corrigida. Muito bem. Porque tem a revista e atualizada, que é mais ainda, Laércio, o que você falou, em termos de tentar atualizar, né? O nome já diz, atualizada. Então, eles tentam atualizar a língua.
faz um pouco de sentido quando eu penso no português dele, porque era um português de Portugal. Eu não sei onde eu pus, toda vez que eu dou essa aula, tenho vontade de me chibatar a mim mesmo. Minha avó era católica, ela me deu uma Bíblia católica, que eu não sei onde eu enfiei. E ela era português de Portugal, então era Actus, era Psalmos, assim, era muito legal. E eu, na época que ela me deu, não dei valor, eu não joguei fora, mas eu não encontro mais. E eu queria aquela, porque era muito antiga, né? E ela dava essas características. Então, vale você fazer uma revista e corrigida para tirar o idioma português do Portugal para trazer para hoje, né? Mas era legal ler no português de Portugal. Eu lembro que era legal. E aí, eu queria dedicar esses finaizinhos aqui, até para abrir para a gente bater um papo, conversar. Eu sei que eu vou falar com o espelho, né? Mas eu vou levar vocês para um ponto bem mais difícil, tá bom? Laércio, não fiz de propósito para você, que você demonstrou um apreço. Você gosta de paráfrase, tá bom? Eu respeito o seu gosto. É uma pena que é um gosto ruim, mas é o seu gosto, né? Tá, brincadeira. Então, eu vou levar você. Eu vou levar você para o extremo disso, né? Tá. Deixa eu ver se vocês conhecem isso aqui. Vocês viram isso aqui alguma vez na sua vida? Essa daí é uma vergonha. É, isso mesmo, Laércio, é uma vergonha. Tanto assim que ela foi retirada do ar, né? Sim, então eu guardei algumas coisas logo que saiu, porque ela não foi nem completada e eu tirei do ar, mas isso é uma paráfrase, né? Eu guardei aqui o nome do pastor que estava à frente disso, porque a ideia não é difamar a pessoa, tá bom? Isso está na internet, vocês acham informação disso, está lá publicado, mas meu objetivo aqui não é falar da pessoa, é dar um exemplo de um extremo, né? Então, vamos lá. Quando a gente vê alguém acha rápido aí, vai, o Mário, o Paulo, o Laércio, o pessoal que, né, mais veterano de Bíblia, assim, ou os mais jovens vão fazer eletrônico. Alguém acha lá em Mateus o texto quando o anjo veio revelar a José que Maria estava grávida do Senhor Jesus? É rápido de achar isso em Mateus? Não precisa ler, mas mantenha o texto aberto. Faz um sinal para mim, pelo menos assim, para não ver que eu estou falando com as estátuas, que vocês acharam pelo menos o texto. Não precisa ler. Acharam? Eu vi algumas cabeças fazendo assim, alguém fez um sinal positivo, tá bom. Então tá, eu vou ler este texto que você tem nas mãos aí, que quando o anjo, então, foi fazer a revelação para José, que Maria estava grávida, certo? Acharam? Mateus? Legal. Sim. Olha só. Esse tal de José era especial, porque quando a dona Maria, sua noiva, apareceu dizendo que estava grávida do Espírito Santo, ele obviamente sentiu que isso cheirava a chifre. Mas sendo um cara legal pra caramba, resolveu terminar o noivado discretamente. Mas naquela noite um anjo apareceu no meio de um sonho e de maneira bem convincente o persuadiu a aceitar a missão de ser pai do Filho de Deus, que se chamaria Jesus. Eita, homem santo esse tal de José! O moleque se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não se desmentir a profecia. Também viria para salvar o povo está escrito aí, né? Deles. José, cabra macho e obediente, não transou com a dona Maria até que nascesse o menino que o ultrassom celestial havia prometido. Tá bom? Essa é uma parada, vamos tornar a coisa simples, né, do pessoal entender, não é? Porque se eu for levar isso daí para conversar com determinadas pessoas em algum gueto, então eu preciso falar a linguagem do gueto, né? Então vamos levar para frente. Vamos dar mais um exemplo. Continuando em Mateus 5,13. Aí um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, Mateus 5,13 a 16. Alguém faz um sinal para que eu não me sinta assim tão sozinho. Acharam? Tá bom.
Então, eu vou ler o texto para vocês. Olha só, hein? Vá acompanhando aí. Tá? Acompanha aí. Vocês são a vodka da caipirinha. Mas se a vodka for vagabunda, como alguém vai beber essa porcaria? Não serve para mais nada, senão para acender a churrasqueira. Vocês trazem capacidade de enxergar a verdade nesse mundo. Não dá para esconder um gordo atrás da cortina. Seja referência. A luz de dentro da geladeira é legal, mas não tem muita serventia quando a porta está fechada. Ok? Brilhem do lado de fora, para ninguém trupicar no pé da cama. Gente, é uma paráfrase. O importante é o português ficar fácil, para a pessoa entender, porque realmente, o que adianta a luz da geladeira lá fechada, não é verdade? Não serve para nada, né? Então, assim, vamos cada vez mais tentar trazer a palavra de Deus para a linguagem do dia de hoje, para a linguagem assim. E vamos, não vou deixar vocês comentarem, não. Vamos em frente. Vamos em frente. Mateus 5, né? Sermão do Monte, eu gosto muito, né? A gente já teve curso de Sermão do Monte junto, gosto muito das passagens da Escritura. É o sermão do meu Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava dando o sermão. Eu tenho o privilégio de ler o sermão do Senhor Jesus. Aí diz lá, olha só, se o seu computador é empecilho para te deixar ser perfeito, quebra esta pip e joga no lixo. Olha só. Certo? Não estou ensinando o princípio, gente. Vocês entenderam o princípio? É o princípio, Não importa o texto, não importa o que quis dizer lá, como é que estava escrito, que palavras foram usadas. Poxa, uma tradução livre, eu preciso mostrar o texto. E vamos para frente. Isso é só Mateus, tá bom? A gente está aqui passando só em Mateus. Vamos para frente. Senhor, eu tenho vergonha. Tá? Senhor Jesus, né? Jesus sacou que os caras estavam falando pip e comentou: quem precisa de médico? Quem precisa de médico é quem está doente. Olha só que tradução boa, assim, né? Na linguagem nos dias de hoje. Vamos lá. Mais uma. Se algum dos seus amigos fizer alguma pip, puxe ele no canto e quebra o pau. Se ele cair na real, mano, e pedir desculpas, você salvou seu amigo. Mas se o mané teimar, leva mais 2 ou 3 para pôr pressão. Se nem assim o safado reconhecer a pipa, leva a gangue inteira para lhe dar uma surra moral. Ok? E se ainda, assim, o desgraçado não assumir o que fez, porque é ruim mesmo, tá? O português também é ruim, o que fez, então nem considere ele como amigo. Olha aí, entendeu? É muito legal. E vamos agora só um pouquinho de Mateus, né? Senão estou pegando muito pé no cara de Mateus. Vamos para o texto de Lucas. Aí que tá, para a gente que gosta das escrituras, no curso de bibliologia, a gente passou rapidamente quem era Lucas, né? Lucas era um cara extremamente instruído para a época, era médico. Ele escreveu Lucas e que mais? Atos, isso mesmo, eu estou ouvindo vozes, Atos, né? Então ele era um cara, ele é um pesquisador, mas vamos traduzir Lucas, na verdade, vamos lá. Aí vamos lá, Lucas 24. Enquanto elas pensavam, se ligavam para a polícia ou se iam no setor de achados e perdidos, apareceram 2 pessoas que brilhavam muito. Não eram os vampirinhos, emo, da série Crepúsculo. Eram 2 anjos. Elas, obviamente, se mijaram de medo, desculpa a expressão, e os anjos disseram: para que estão procurando gente viva em túmulo? Estão ficando loucas, Jesus está vivo. Ele avisou lá na Galileia o que ia rolar. Legal? Então assim, deixa para vocês me ajudarem agora. Assim, até onde a gente leva a tradução, até onde a gente deixa
a tradução ir para a linguagem de hoje. Queria abrir esse debate entre nós aqui. Aqui crucificaram Cristo e mataram o português, né? Gente, você jura que isso existe, né? Então, ela ficou no ar por um bom tempo, ela estava sendo feita, ela estava sendo produzida e postada, tem bastante conteúdo dela, mas aí muita gente foi contra, se você buscar por isso, e aí ela saiu do ar dizendo que vai vir uma versão, uma outra versão. Já vai vir, não sei o que vem, mas vai vir uma outra, né? Então, o que eu tenho guardado aqui foi da época que eu vim salvando e vim guardando. Mas queria abrir com vocês. Como é que a gente lida daqui uns anos, então? Como é que a gente faz com esse negócio de tradução das escrituras? Não, essa tradução é uma vergonha. Essa daí acho que não tem linguagem. Você falando assim, eu lembrei, porque eu trabalhei em engenheiro de petróleo, perfuração, né? O pessoal que trabalha perfurando tem uma linguagem pesada, assim, muito baixa, próxima a isso. Porque é um ambiente que você trabalha 24 horas por dia, pesado, perfuração, alto mar. Mas você não consegue. Eu já preguei para crianças de rua mesmo. Nem as crianças de rua que moram debaixo de ponte, etc., tem essa linguagem. Essa linguagem não dá. Eu não conheço ninguém que tem uma linguagem nesse sentido. Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei envergonhado de uma pessoa assim fazer uma tradução desse nível. Acho que não dá para comparar, não. O Elcio. Oi, Paulo. Eu acho que não é dele, não é do MacArthur, mas o MacArthur, acho que não é dele, é de outra pessoa. Ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é que nem um leão. Abre a jaula e a palavra vai fazer o papel dela. Porque é o Espírito de Deus que age na pessoa. Não é essa linguagem, e principalmente uma linguagem chula dessa, mundana, podre. Paulo lá fala em Efésios 4, 29, o seguinte, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E a gente vê, imagina se Deus, na sua santidade, na sua perfeição, na sua retidão, iria usar desse expediente para alguém. O que Paulo fala? Não é sabedoria de linguagem. Bom, mesmo porque isso não é sabedoria nenhuma, né? Mas é o poder do Espírito que age no coração da pessoa, né? Então, que mais? Concordo plenamente. Gênero, número e grau. O que mais? Eu acho que não tem nem necessidade de ter uma coisa assim. Pensando na finalidade que o autor tinha, né, o tradutor tinha de, vamos alcançar a pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento da língua, coisa assim, mas pelo menos uma nova tradução da linguagem de hoje dá para entender, e se não entender, você consegue explicar. Você não precisa utilizar um artifício tão ruim assim, que não tem necessidade disso. Eu acho só que aí o pessoal acha que Deus precisa se descer às pessoas e não as pessoas subirem a ele, né? É uma inversão. Isso realmente, para mim, é uma inversão total do valor da coisa. Cristo, tá certo? Vamos falar, não, então Deus se encarnou, veio como um pobre, Deus esteve aqui, tirou a sua deidade para viver no nosso meio, né? Tá? Mas ele não precisou se misturar com os porcos para fazer isso. Sim. Né? Olha, eu me jogo no chiqueiro e saio limpo. Não é isso que ele veio falar. Ele fala, eu sou limpo e eu não me sujo. É diferente. Eu completo ainda porque você pega essa palavra, você não consegue nem estudar. Na verdade, ela esconde uma série de coisas por trás, verdadeiras. Você não consegue fazer nada com isso daí. Cara, a primeira vez que eu li, eu ria e ficava revoltado só com a pessoa que bolou isso daí, porque eu me lembro que eu mandei e-mail criticando bastante, e
Eu me arrependi até de ter mandado e-mail, foi uma perda de tempo que eu fiz. Porque não acrescenta nada. Não dá para você estudar. Imagina falar de... Nossa, é horrível. O que mais? Alguém mais? Fazer um comentário? Trauma, angústia? Hoje eu estava vendo uma passagem de Lucas, no capítulo 10, né, quando Jesus Cristo mandou os 70 discípulos. Uhum. E é impressionante a simplicidade do evangelho, né? Falou, olha, não leva alforge, não leva sandália, não leva bolsa, come o que tem na casa das pessoas, né? Então, a simplicidade, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, antes de mais nada, estou entregando para vocês aquilo que eu recebi, que Jesus Cristo nasceu, morreu pelos nossos pecados, né? Ressuscitou. Então é o seguinte, de repente, quer se fazer assim, que é o poder da linguagem, é o poder da cultura. Nós temos que ser tradicionais na cultura da palavra de Deus. Não na cultura se A ou B ou C vai... Então, a palavra de Deus não precisa desse expediente chulo para alcançar o objetivo, porque simplesmente é o poder de Deus que transforma e convence. É o Espírito de Deus que convence da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. Mas deixa eu provocar vocês, ainda bem que essa é a vantagem de ser aula à distância, né? Porque pessoalmente vocês podiam jogar carteira em mim, pedra, pedaço da Bíblia, qualquer coisa, celular. Não, celular ninguém jogar qualquer coisa, sapato, né? Mas celular não joga. Mas qual o risco da gente fazer a mesma coisa hoje com as traduções que a gente está fazendo? Não esse absurdo que eu mostrei aqui, é evidente, mas com o que a gente entende do mais antigo. Se o nosso querido João Ferreira de Almeida viesse hoje para cá e sentasse ao nosso lado e pegasse os textos, será que ele teria sentimento semelhante? Isso é uma pergunta. Não estou dizendo que sim nem que não. O que é que vocês pensam a respeito? Você fala traduzir para a linguagem assim que a gente coloquial que nós falamos hoje? Vamos imaginar assim, se ele sentasse aqui hoje e pegasse o texto que a gente tem em mãos, que a gente está fazendo revisões do que ele fez, sem ele estar presente. O que será? Vocês já pensaram nisso? O que será que ele ia pensar? Então, bom, meu ponto de vista, né? Vamos deixar bem claro. Eu acho que depende exatamente, se eu for desenvolver uma tradução da Bíblia, ponto a ponto, qual que é o meu objetivo? Para quem que eu estou dirigindo ela, né, essa tradução? Se for para ela estudar, eu tenho que pegar o contexto de palavra mesmo, né, que vem do original. Então fica difícil você pegar do original e trazer para hoje. Por exemplo, você pega salmos que estão iniciando com o alfabeto hebraico, você não consegue fazer isso com o português. Você pega a sequência de Gênesis, que ele vai fazendo quiasma, vai quebrando as sequências para você estudar. Eu não consigo. Quiasma, hein? Agora você tem que ajudar. O NC deu nó aqui, ele já pediu para sair na sala. Quiasma, agora você tem que te ajudar. O que é quiasma? Você começa escrevendo em cima, que é a ideia que tem muito hebraico, né? Você escreve uma coisa e contrapõe embaixo em seguida, e você vai montando uma dualidade. É a forma sanduíche. Você coloca uma ideia em cima, a mesma ideia completa embaixo, e você põe o recheio no meio. Isso é um quiasmo. Isso aí. Então, você não consegue fazer isso em português com facilidade. Agora, se eu for desenvolver... Então, eu vejo que o Ferreira de Almeida, ele tentou pegar essa tradução, ele pegaria essa tradução que ele tem, colocaria num ambiente como o nosso mesmo, mas com as palavras que a gente usa normal. Essa palavra que esse infeliz fez, cara, eu não consigo ver isso em lugar nenhum, cara. Eu não consigo mesmo. Olha que eu nunca vi uma linguagem tão chula, como você falou, um negócio assim absurdo. Não dá para comparar. Eu acho que eu nunca ia chegar num nível desse. Eu vejo que ele era uma pessoa... Eu não sei nem a conversão dele, mas...
Olha, ele quis ofender mesmo. Um negócio muito chato isso daí. E aí, para a gente encerrar, né, depois a gente pode ficar aqui na salinha batendo papo, mas para a gente encerrar, um outro desafio que eu queria deixar para vocês, de novo, é o meu jeito, tá? É o Elcio falando, não necessariamente é o melhor jeito, mas sempre que eu vou falar alguma coisa das Escrituras, ou vou traduzir, eu vou ensinar alguma coisa das Escrituras, eu tento imaginar, é só uma imaginação, se o autor do livro autógrafo, agora você já sabe, hein? Que é um livro autógrafo, né? O autógrafo tivesse sentado ao meu lado, e ele desse uma cutucada, será que ele ia falar assim, cara, não foi nada disso que eu quis dizer? Não estava pensando nada disso. Da onde você tirou isso? Eu não, que isso, cara? Não, que isso? Você está dizendo que é isso aí? Nunca pensei nisso, não. Você está falando que eu disse? Não, eu não disse isso, não. Né? Então, se ele sentar ao meu lado aqui e ver uma análise textual que eu estou fazendo, uma tradução ou um ensino, será que ele ia falar, pô, esse cara entendeu, era isso mesmo que eu queria dizer, cara, quando eu escrevi isso. Olha, ele está aplicando direitinho isso. Puxa, agora não tem mais carruagem aqui, mas ele conseguiu dar a ideia. Puxa vida, agora tem esse negócio de carro, mas ele conseguiu dar, olha, que legal, né? Ou ele ia falar assim, pela mãe do guarda, ia comentar com os outros apóstolos, assim, pela mãe do guarda, você precisa, fui lá no lugar, tem um tal de Elcio, cara, você precisa ver o que ele fez com o meu texto, cara, eu escrevi o negócio tão caprichado, me esmorei nas palavras, quantos rascunhos eu fiz, lembra quanto custava o pergaminho? Lembra quanto custava o papiro, a tinta? Ficava lá naquela luz de vela, o cara falar essa besteira, né? Então, eu penso assim para mim, né? É um pensamento que eu tenho comigo em respeito ao autor, né? Então, para a gente terminar esse momento e ir para a salinha do café, deixa eu terminar da seguinte forma. Vamos lá. Aí. Eu queria terminar da seguinte forma. Vocês ainda não estão recebendo o que eu projetei. Aí, por quê? Só um instantinho. Legal. Se eu pudesse encontrar vocês, né, muito rápido, e falasse assim, senhor, você vai dar o curso de bibliologia lá, por que você vai fazer isso? Qual é o seu objetivo? Olha, gente, o meu humilde objetivo, o que eu mais desejo, é o que aconteceu comigo, né, com vocês, que aconteceu algumas décadas atrás, que é o desejo, a fome de estudar as Escrituras, a maravilha que é estudar as Escrituras, dessecar as Escrituras, ir no cantinho. A palavra de Deus diz que nenhum tio, nenhum i vai passar, que nada do que está ali não é útil para a instrução. Então, eu deixo esse desafio para vocês. Estudem as Escrituras. As Escrituras são um livro para você estudar. No tempo que nós estamos hoje, se você quer ouvir a palavra de Deus, é só você ler a Bíblia alto. Você está ouvindo a palavra de Deus. Ok? Escute as Escrituras, escute, se encharque das Escrituras, rumine as Escrituras, engole, igual os ruminantes fazem, depois volte a boca, peraí que eu não entendi direito, como é que é isso mesmo? Discuta com as Escrituras, converse com alguém que é mais hábil que você em algum texto, alguma palavra, divida isso com o seu irmão, é o melhor que você pode fazer. Não tem outra coisa. E cada vez que eu faço isso, e encontro pessoas que hoje são meus mestres, que sabem ainda mais do que eu, e eu ainda faço assim, mas eu nunca tinha visto isso. Como é que você foi olhar isso? Eu nunca tinha visto isso. Olhar pessoas de outro lugar do mundo. Você vê um africano pregando as Escrituras, a visão que ele tem das Escrituras. Você pegar um oriental, você pegar um cara lá do sul, você pegar alguém do Vietnã, lendo as Escrituras, a mesma palavra de Deus. É fantástico, gente, vocês fazerem isso. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio,
agora na época de pandemia, menos live, né? Menos live e mais Bíblia, menos comentário livro bíblico e mais livro, mais Bíblia, menos autor famoso X e mais Bíblia, menos deixa eu lá correr assistir fulano de tal que está falando e mais Bíblia. Se você inverter isso, você vai conseguir tirar dessas pessoas o conteúdo. Senão você vai engolir sem saber. É muito legal você estudar a Bíblia e a hora que a pessoa está falando lá na frente, você, ele está falando isso. Não, mas peraí, esse texto encaixa aqui. É assim que funciona. Puxa, é mesmo. Isso eu não tinha, não, deixa eu anotar aqui, que isso eu não tinha visto, né? Como eu ouvi esse final de semana, eu vou guardar os nomes por uma questão de ética, tinha uma pessoa explicando um texto bíblico de uma maneira fantástica, né? E aí saiu o seguinte comentário, que aluno é aluno, né? Eu estava nesse lado, eu estava de aluno, né? Eu estava de professor auxiliar, mas junto com os alunos, é muito divertido. Aí o cara fala assim, cara, no chat, você imagina se fulano aí tivesse sentado vendo a gente ensinar, né? Porque ele está anotando. Aí o outro fala assim, não, pior não é ele estar sentado e vendo, é a gente ver o que ele anotou, né? do nosso ensino, né? Então, e para encerrar, eu vou deixar um exemplo que o Fernando Leite me deu, né, contando, né, eu tive o privilégio de fazer discipulado anos atrás com o Fernando durante 2 anos, e numa vez eu perguntei ao Fernando, mas Fernando, como é que você gosta de estudar? Como é que você sabe que foi bom? E ele contou isso de público, então eu não estou dizendo nada íntimo do Fernando. O Fernando fez assim, Elcio, uma vez estava pregando, eu não lembro onde, se ele comentou, não lembro onde, e dá nervoso. Ele falou, se o dia que você vier a púlpito para falar da palavra de Deus e você estiver 100% tranquilo, é porque tem alguma coisa errada, né? Então ele estava, né, com aquele famoso friozinho na barriga até começar, depois a coisa vai, né? Mas dá um friozinho na barriga, né? E aí ele falou assim, e a hora que eu me ajeitei no púlpito, assim, eu peguei o fôlego, quem estava sentado logo à frente? Russell Shedd. Professor Russell Shedd na minha frente. Aí eu pensei assim, e agora? O que eu tenho para falar para um homem que tem uma Bíblia comentada, respeitada? O cara entende, o que eu tenho para falar? Aí ele disse que tentou fazer o máximo de esquecer que estava ali, olhava no horizonte, né? E fez o sermão. Numa igreja que ele estava, que era mais tradicional, ao terminar o sermão, o que acontece? O pastor fica à porta e a maioria dos membros passa para cumprimentá-lo, né? A gente ainda na nossa se divide, mas lá não, faz aquela fila, né, de saída, não sei se vocês são desse tempo, faz aquela fila. E ele lá, o que ele estava esperando? Olha só, o ser humano é ser humano, ele estava preocupado com os outros? Não, ele estava preocupado a hora que o Russell Shedd ia passar, o Dr. Russell Shedd ia passar, chegou a hora, né? Aí ele estendeu a mão para o Dr. Russell Shedd e, boa noite, Dr. Russell Shedd. Aí ele fez, boa noite, irmão, e já estava saindo. Aí ele falou assim, não, doutor, um minutinho, que o senhor viu a pregação? O que o senhor achou? A resposta do Dr. Russell Shedd, continue estudando, meu irmão, continue estudando. Então, até hoje ele não sabe se foi ótimo, continue estudando, se foi médio, continue estudando, ou se foi uma porcaria, continue estudando. Mas foi sábio demais, Dr. Russell Shedd. Qual é a palavra que eu tenho para deixar para vocês? Continue estudando, ok? Um dia nós vamos trocar, né? Vocês vão me ensinar. Então é isso, queridos. Ô Elcio. Elcio. Oi. Tem um versículo em 1 Coríntios 8, ele diz o seguinte, quer ver? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. É verdade. Obrigado, Paulo. É isso mesmo. Então, meus queridos, eu vou encerrar aqui formalmente. A aula foi um tempo, para mim, muito gostoso. Eu gosto muito. Desafio vocês a participarem mais, né? A gente está numa aula, é legal a gente trocar experiência, a gente que está do lado de cá poder ouvi-los. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui e a gente fala agora na nossa sala do cafezinho. 1, 2, 3...